Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A carta ao Timóteo de hoje, São Paulo escreve, primeiro com muito carinho, né? Espero ver-te em breve. Quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Igreja do Deus, aqui é a igreja do Deus vivo. O Deus que criou o céu e a terra. Uma das coisas que eu fico meio preocupado, quem está lá fora ainda é entendível, mas me preocupa. Como que vê a igreja? Vê a igreja como uma opção de alguém que tem aspira saciar os seus desejos humanos. É uma opção como se fosse um Rotary, né? Aí vê todas as outras igrejas aí, o pastor que fundou a igreja ontem, na esquina, tudo igual, né? Aqui é a casa do Deus vivo, Senhor do céu e da terra. Cuidado onde nós estamos pisando, o que nós pensamos, o que nós fazemos neste lugar, terão consequências eternas. Muito cuidado. Mas, claro, sempre confrontando com a fala da senhorinha lá, né? É comedor de feijão que está aqui. E isso pode confundir muita gente. Por quê? Porque Deus se curva diante de nós. Ele quer que a casa onde ele mora seja conduzida por um monte de comedor de feijão, pecador. E isso faz com que pareça que é mais uma instituiçãozinha qualquer. Mas não é. Cuidado, né? Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo e exaltado na glória, né? O que acontece aqui, tudo ao mesmo tempo. A paixão, morte e ressurreição do Senhor se faz presente, a mesma de 2000 anos atrás, pelas mãos de um comedor de feijão. Por que isso? Né? Nem eu sei por que totalmente que Deus quis me usar para isso. Eu sei que é assustador. Eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado também, porque eu me aceitei ser usado para algo tão grande, apesar da minha miséria, né? A cada dia eu tenho que pedir que Ele revele esse mistério na minha vida. E que minha vida seja conduzida por Ele, né? E que eu tenha uma vida que possa condizer com aquilo que Ele me chamou. Mas é um mistério. É um abismo entre o que acontece aqui e eu.
Mas acontece. Isso aí tem que treinar na mente. Vocês não vêm aqui para uma missinha teatral. Vocês vêm aqui para fazer parte desse mistério extraordinário, fora do normal, que quase ninguém dá atenção, mas se faz presente aqui. Aqui. Quem pudesse um dia pedir para Deus, alguns veem, né? Jesus morre, ressuscita na glória. Todos os anjos aqui participam. Nossa Senhora participa. A Milícia Celeste todinha participa da missa. Estranho, né? E um reborréia no meio dos anjos, dos santos. Já teve muita gente que viu vários anjos ao redor. Nossa Senhora atrás, né? Visões místicas do que acontece nesse momento. É super grandioso. Mas Deus se esconde, né? É algo grande, mas Deus se esconde dos orgulhosos. Porque se tivesse toda a pompa aqui, até os orgulhosos viriam vir. Nem que seja de curiosidade. O orgulhoso gosta de coisa pomposa, né? E aí, Deus sempre se esconde desses. E o Evangelho? Jesus está reclamando, por quê? João Batista morou no deserto, fazia penitência, todo mundo chamava ele de doido. Jesus veio, comia com os pecadores, fazia festa, porque o noivo estava junto, chamava ele de beberrão, cobilão, de ficar se envolvendo com o pecador. Aí Jesus diz o quê? São como crianças, né? Que se sentam nas praças e se dirigem, tocamos flauta e não tocar. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Qual é o denominador comum do povo? Que também não é diferente de hoje. Que a religião, que a igreja se adapte ao seu modo, do jeito que você quer. Que eu fale o que você quer que eu fale. Que eu não incomode a sua vidinha, que você escolheu. Isso não é religião, isso não é Deus. Você é o Deus da sua vida. Os deusinhos aqui são aqueles que julgam. E na verdade, a sabedoria ensina que para viver a festa que Jesus fazia com os apóstolos, primeiro temos que passar pela penitência que os discípulos de João Batista faziam com ele. Nós precisamos passar pela cruz para ter a ressurreição. As duas coisas são importantes pela sabedoria divina. Quanto mais morremos para nós neste mundo, mais participaremos da alegria eterna. Ponto. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa se junta à outra. Os santos são os que mais sofreram, mas também são os que mais viveram paz e alegria nesse mundo e hoje estão na glória, uma glória imensurável. Porque aceitaram morrer para si e se adequar àquilo que a igreja ensina, não o que você quer que a igreja seja, né? Esse é um ponto crucial. Você tem que vir para cá com a humildade de querer morrer para si e deixar que a sabedoria eterna vá te conduzindo a cada momento, a cada coisa que a igreja tem, os ciclos litúrgicos, né? Olha que belo, a igreja que tem todo ano, Advento, Natal, Tempo Comum, depois vem Quaresma, Tríduo Pascal. Olha, todo ano a igreja oferece como se a gente vivesse toda a vida de Jesus, todos os anos. Nós nos adequamos, a liturgia, a Santa Missa. O Papa Bento dizia tanto, gente, tanto, que o padre, quando entra em um mistério que não é dele. Eu não posso ficar. Por isso que eu tenho essa necessidade de todos os dias fazer a mesma coisa. Claro, se você não entra no mistério, você acha que é chato. Mas todo dia fala a mesma coisa. Por que ele não faz um teatrinho, dá um piruleta aqui em cima? Né? Por que ele não faz uma coisa mais agradável? Todo dia a mesma coisa. Claro, você não entra no mistério, o mistério da paixão, morte, isso. Você não vem com a sua alma aberta para se entregar, para fazer com que se junte a sua dor, a dor de Cristo.
para ressuscitar com ele e voltar lá para a sociedade com toda força, com fortaleza. Quem não entende o mistério da Santa Missa, realmente acha chato. Não é? Quando é domingo, então, eu já ouvi muito aí fora, aqueles folhetinhos. Ah, padre, eu encontrei Jesus agora, porque eu não aguentava aqueles folhetinhos, só ler a mesma coisa. Um Deus morto. Não é? Morto está a sua fé, morta a sua fé. Nunca foi católico de verdade, nunca entendeu o mistério de verdade, nunca mergulhou nessa... Agora, o que adianta? Então vamos lá. Então você larga o sacrifício de Cristo, presente, a comunhão do próprio Cristo, que está no João capítulo 6, não é representação, para ficar louvando a vida inteira só. Louvor nós temos aqui, vai começar agora a renovação, se Deus quiser, né? Mas tem também os dias de cura e libertação, você pode louvar. Agora imagina, você não vai ficar só no louvor, só culto aqui. E aí? Tudo é emoção. Ah, Senhor, eu te louvo. Sem o sacrifício. Você tirou a essência da nossa existência. A coluna da vida cristã está no sacrifício de Jesus e na comunhão do próprio corpo. Isto é, quem não comer do meu corpo, do meu sangue, João capítulo 6. Como é que você vai agora representar, tomar uma coisa que representa, a ceia, representa Jesus? Não é Jesus. É doidura. Como é que você deixa uma coisa tão profunda? Louvor, se vocês quiserem marcar todo dia, a igreja está aberta. Bate, vem cá louvar, eu amo o Senhor, à vontade. De manhã, de madrugada, pode fazer louvor à vontade. Mas missa eles podem ter? Nunca mais. Quem sai da igreja, nunca mais vão ter o santo sacrifício da Santa Missa. Que não tem nada a ver. Aqui nós estamos entrando no Calvário, para morrer com Jesus e ressuscitar com Ele. Fazer isto em memória de mim, está na Bíblia. Nós obedecemos Jesus. Isto é meu corpo. Aqui, por isso que terminou a missa, vai para o sacrário. Porque não é mais pão. Aqui obedece a Bíblia. Aqui somos obedientes ao que está na Bíblia. A Bíblia que a própria igreja declarou como canônica, né? Ele diz que nós não seguimos a Bíblia, mas quem falou que os 27 livros do Novo Testamento são inspirados? A Igreja Católica, durante esses 2000 anos. Então é isso. Cuidado, quando começar a murmurar demais, é porque a igreja tinha que ser assim, a igreja tinha que ser assada, a missa tinha que ser mais isso, a gente tem que ter um teatrinho, né? Tinha que ter uns palhacinhos aqui na frente, tinha que ter pãozinho para criancinha no final da missa. Isso é um pecado, porque mistura a Eucaristia como se fosse uma comida para criança, e não o corpo de Cristo. Cuidado. Nós estamos aqui para viver esse mistério. O que nós temos que fazer é rezar e pedir sabedoria para entender esse mistério. Se você entender cada vez mais esse mistério, você vai entender o que a igreja te pede para a sua vida. E vai obedecer feliz. O celibato. Antigamente eu nem imagino. Para mim era uma coisa de outro mundo. Vinha que os meninos vão viver celibato. Que coisa mais louca. Esse povo é louco. Quando eu estudava no nível médio com seminaristas, eu olhava aqueles meninos e fazia um ZT. Mas o que esse povo tem na cabeça? Hoje é a coisa mais grandiosa que eu acho. Mais perfeita. Né? É o que eu tenho mais vontade de ser fiel até a morte. Porque me fez outra pessoa. O celibato me faz transformar numa pessoa completamente diferente. Que me doa a cada momento 100% para qualquer pessoa. Só o celibato é capaz de fazer isso. Mas por quê? Porque antes eu era um tapadaço. Né? Ignorante. Mais bobo do que sei lá o quê. Burro. Hoje, também continuo mais ou menos com essas coisas, mas um pouco mais iluminado, né? E querendo cada vez mais entrar nesse mistério. Que Nossa Senhora, a Mãe da Sabedoria, nos conduza a esse entendimento desse mistério. Assim seja.